A população das favelas do Rio de Janeiro é testemunha. A distribuição de energia elétrica é democrática no Brasil, graças ao sistema estatal. Por ser controlado pelo Estado, o setor elétrico brasileiro garante às famílias de baixa renda o acesso à energia. Nos mais pobres barracos da favela, é possível ter luz elétrica. Mas agora tudo pode mudar. Fortes interesses internacionais disseminam a falsa ideia de que o setor estatal seria o responsável pelo déficit do governo. Seguindo a cartilha estrangeira do neoliberalismo, o governo ameaça privatizar a Light. Os senhores do grande capital estão de olho na empresa e no seu patrimônio incalculável. A experiência que eu tenho é que a empresa privada só se interessa pelos lucros que vai distribuir. E a única empresa que se interessa realmente pelo interesse geral da coletividade é o Estado. Por isso, o Estado leva a energia elétrica às favelas, por isso, o Estado procurou ampliar, assumindo dívidas consideráveis, para que esse patrimônio passasse de cerca de 6 a 7 mil megawatts para 56 mil, que isso foi em todo o Brasil. A privatização da Light ameaça diretamente os consumidores de baixa renda. Qual empresa privada terá interesse em garantir o fornecimento de energia elétrica para mercados de baixo poder aquisitivo, como as favelas? Qual o empresário que vai se preocupar com a capacidade do assalariado para pagar suas contas? A privatização da Light pode se transformar num verdadeiro desastre. Afinal, energia elétrica é um assunto sério demais para ficar ao sabor dos ventos do mercado. A Light, financeiramente e economicamente, é uma empresa estável. Inclusive, o governo não coloca subvenção de espécie alguma dentro da Light. E, por outro lado, né, as pessoas que adquirirem a participação acionária da empresa vão oferir lucros gigantescos e, fatalmente, a população não vai poder acompanhar os aumentos de tarifa que, porventura, vierem. Da Inglaterra surge um exemplo de privatização recente no setor elétrico. A venda da empresa estatal gerou desemprego, aumento nas tarifas e queda na qualidade do serviço prestado. A chefe de pesquisas dos serviços públicos do Conselho Nacional de Consumidores da Inglaterra comprova isso. Well, in the case of electricity, the industry has been privatized for 3 years and there is only one supply of electricity, so there is no choice for the consumer. And prices have gone up by 13% in that time. O modelo privado é uma grande farsa, já que não existe concorrência num setor deste porte. O monopólio simplesmente passa para a iniciativa privada e o consumidor não tem direito de escolha. The average consumer has not had any gain from privatisation, quite the reverse. He has to pay more for his electricity. The average worker within the industry has to work considerably harder and has considerably more strains placed upon him in order to earn his living. O sindicato inglês denuncia também que o lucro da empresa, que antes era reinvestido pela estatal, agora está sendo desviado para investimentos na compra de empresas privadas em países na América Latina, dando asas ao capital transnacional. A Argentina é hoje o mais claro exemplo dos efeitos da privatização no setor elétrico. As empresas que pertenciam ao Estado argentino foram privatizadas, mas acabaram ficando sob controle de empresas estatais de outros países, como França e Espanha, ou de empresas particulares com forte participação de capitais internacionais. A estatal do setor elétrico da Argentina foi privatizada em 1992 e dividida em várias empresas. A mão de obra especializada foi rapidamente demitida e o novo dono da empresa adotou a terceirização dos serviços. A consequência logo apareceu nos telejornais. A empresa se tornou notícia da imprensa local en función de una queda vertiginosa en la calidad del servicio. Hasta luego, las autoridades de la Escuela Municipal número 8 han decidido suspender las clases debido a que no tienen ni luz ni agua. El informe.
La escuela municipal número 8, ubicada en Massa, al 1900, debió suspender las clases ante la falta de luz y agua. Estos servicios fueron cortados por la empresa constructora Marte, Sociedad Anónima, como forma de presionar a la municipalidad con quien tiene deudas pendientes. A falta de energia elétrica gera problema extra em Buenos Aires, onde o fornecimento de água é sempre feito através de bombeamento. Quando falta energia, as torneiras também secam. Entregue aos ventos do mercado, a população da Argentina foi obrigada a realizar protestos para chamar a atenção das autoridades para os problemas gerados pela privatização. Al no tener luz no tenemos agua. ¿Con qué lavamos las frutas, las verduras? El problema del cólera. No nos podemos lavar la mano, tenemos que cerrar los comercios del barrio. ¿Por qué está pasando esto si nunca nos hicieron esto? Yo quería decirle al señor Dualde, al señor Pierre y al intendente de La Matanza que se acuerde que somos trabajadores. Insensibles como con los jubilados, igual. ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! Em várias cidades, começaram a ocorrer seguidas variações de voltagem, danificando aparelhos domésticos e colocando em risco a vida dos moradores. Para combater as fraudes e perdas de distribuição, a empresa instalou novos relógios, cometendo várias irregularidades, chegando inclusive a instalar medidores dentro das residências, perto de encanamento de gás e com fios à mostra. Es un verdadero atropello porque viola toda norma de seguridad. Acá en este país y en el mundo existen algo que se llaman las normas IRAM, que impiden que precisamente los caños de luz, los cables de luz se crucen con los caños de gas. Es decir que es potencialmente muy peligroso. ¿Y si salta una chispa de esto? ¿Quién me defiende? ¿Quién me paga? O lucro passou a ser a única preocupação das empresas do setor elétrico da Argentina. Numa tentativa de acabar com as conexões clandestinas, que no Brasil são chamados gatos e na Argentina são conhecidos como enganchados, as empresas limitaram a amperagem das residências. O sistema é perverso. Os próprios usuários da energia são obrigados a controlar as instalações elétricas para impedir o surgimento dos enganchados. Cada grupo de 5 consumidores é controlado por um dispositivo especial baseado na soma das amperagens. Se o consumo exceder o estabelecido, a energia é cortada automaticamente e o grupo de 5 residências fica sem luz. A empresa transformou cada cidadão argentino no fiscal do seu vizinho. Aquí lo que se interesa en la empresa privada, y nosotros queremos insistir en esto porque creemos, como lo han hecho en Chile, en Brasil van a hacer lo mismo. Son empresas, grupos económicos poderosos que se hacen cargo de la empresa del Estado con un interés de acumular capital, de acumular ganancia, pero no les interesa a la gente, no les interesa el nivel de vida del pueblo. Es por eso que han colocado hasta medidores sobre caños de gas, porque no les interesa la vida y no les interesa tampoco las relaciones humanas. Cuando un vecino antes teníamos lazos solidarios, se le cortaba la luz, otro vecino le daba luz. Hoy no lo podemos hacer porque nos han puesto térmicas que nos limitan. Si nosotros le damos luz a un vecino, nos quedamos sin luz nosotros. El tema, lo que más les importa a ellos es cobrarle a todo el mundo. No le interesa la condición social, no le interesa si puede o no puede. El tema era cobrarles a todo. Para poder cobrarles a todo tenían que hacer inversiones. Como inversiones no las podían hacer porque no tenían el capital suficiente, querían que el gobierno les subsidie esas inversiones. Aquí en nuestro país, en Argentina, el compromiso de privatizar unas áreas para invertir en otros fue un engaño para todo el pueblo argentino, no hubo tal inversión, los servicios públicos se desmantelaron y los argentinos pagamos hoy la triste consecuencia de esto. Del pueblo que todavía no le ha ocurrido, como son los hermanos de Brasil, mucho cuidado a no caer en estas falsas compromisos y falsas promesas que terminan haciéndonos sufrir a todo el pueblo. Como cobrar das camadas mais pobres da população tarifas realistas, se não for transferido o excedente daqueles que podem pagar mais para subsidiar os que podem pagar menos. Uma empresa pública tem essa sensibilidade, uma empresa privada não. Aconteceu em Buenos Aires o desligamento de periferias da cidade após privatizar o setor elétrico.
O exemplo da Argentina e da Inglaterra serve para explicar por que a maioria dos países mantém uma grande participação do Estado nas empresas do setor elétrico. No Brasil, algumas empresas do setor elétrico já foram privadas. A própria Light pertencia ao grupo canadense Brascan e foi comprada pelo Estado numa negociata do governo Geisel em 1978. Faltavam 12 anos para o patrimônio da Light voltar gratuitamente ao poder público. Para defender a compra, os interessados difundiram o argumento de que a empresa não teria recursos para investir no sistema. Agora, o velho argumento volta para tentar explicar o pretendido retorno da empresa à iniciativa privada. Vem aí uma nova jogada. O patrimônio da Light chega a 6 bilhões de dólares, mas a avaliação está sendo feita com fraudes gritantes. A começar pela imensa área de terras debaixo das linhas de transmissão, que pertencem à Light e não foram incluídas no patrimônio da empresa para a privatização. O grupo Brascan, que mais uma vez está insistindo nesta compra, é o mesmo grupo que deixou de investir na Light no momento em que antecedeu a sua compra e, de uma forma fraudulenta, conseguiu vender para o governo brasileiro, lesando o povo brasileiro naquela ocasião, em 1978. Hoje, o grupo Brascan está interessado, através de testa de ferros, de grupos nacionais, e pretendendo comprar a Light de um valor subavaliado. O patrimônio líquido da Light hoje representa 6 bilhões de dólares. Além do imensa área territorial que a Light detém, que vai de Barra do Piraí a Rio Claro. Área esta hoje considerada ecológica, importante a manutenção da qualidade da água que é fornecida à população do Rio de Janeiro e, sobretudo, da Baixada Fluminense. A Light tem papel fundamental no fornecimento de água para o Rio de Janeiro. 92% da água tratada no Rio vem do reservatório de Ribeirão das Lajes. E tem mais. A Light é detentora de 48% das ações da Eletropaulo. Quem comprar a empresa passa virtualmente a controlar o fornecimento de energia dos 2 maiores centros urbanos e industriais do país. Outra questão é a mão de obra especializada da Light. Os trabalhadores são o maior patrimônio da empresa. E o exemplo de países como a Argentina mostra que a passagem da empresa para a iniciativa privada leva à terceirização, gerando demissões e consequente queda na qualidade dos serviços. A Light tem um trabalho de eletrificação de favela, eletrificação rural. Ela leva energia, primeiramente pela transmissão, depois a distribuição, né? As áreas mais carentes do estado do Rio de Janeiro. E acredito que com uma nova administração, eles não têm essa preocupação das pessoas que não possam pagar uma taxa muito elevada a continuar mantendo esse tipo de fornecimento, né? E esse trabalho a gente faz com o maior orgulho, o maior carinho, né? Bem, em termos de mão de obras, nós temos uma mão de obra bem qualificada, trabalhamos dentro dos moldes possíveis da companhia, tanto é que vocês podem ver, nós estamos executando um trabalho programado aí de desenergização de linha, instalando um transformador ali, um banco, e isso é para atender um aumento de carga de um consumidor aqui. A mão de obra da empresa Light é uma mão de obra especializada. A Light investe em cursos de especialização de linhas energizadas, ou seja, turmas de linha viva trabalhando com a rede energizada, 13, 6 e 25 kV. Hoje o 6 kV já não é mais existente, porque passou a sua maioria para 13.2 kV, tá? E isso acontecendo, é claro e evidente que o dono da empresa, se a Light for vendida, volto a frisar, o dono da empresa não vai querer ter esse investimento com os trabalhadores, e sim visar só lucros e somente lucro para o seu bolso. Eu não vejo nenhuma razão para que a Light, depois de ter crescido tanto sob o domínio do Estado, volte ao domínio particular. E não só ela, como todas as empresas elétricas brasileiras.
porque a base do crescimento, do desenvolvimento de qualquer país é a energia. A energia elétrica é fundamental. E sem energia elétrica não há possibilidade de desenvolvimento da economia de nenhum país. Como se não bastassem os motivos de ordem econômica, estratégica, ecológica e social, a venda da Light seria uma violação do texto da Constituição. O texto constitucional diz que compete à União explorar os serviços e instalações de energia elétrica. Para defender o patrimônio da população, o advogado Herman Baeta preparou a ação judicial contestando o edital de privatização da Light. A impressão que se tem é que essa matéria, esse assunto é de interesse público, interesse amplamente social. Não somente os funcionários e dirigentes da Light, mas o cidadão em geral, toda a cidadania, tem que ser mobilizada, inclusive, para participar da discussão. Mesmo porque há uma tradição no Brasil de se resolver as questões em circuito fechado, intramuros. Uma questão desse porte que envolve o interesse público incontestável e todos os cidadãos são interessados, é preciso que haja um amplo diálogo nacional para saber se a cidadania, se as pessoas, os cidadãos, pretendem que haja uma mudança de rumo da Light, uma vez que ela está produzindo energia satisfatoriamente, não só produzindo como distribuindo, e além disso é uma empresa lucrativa. A Light é um patrimônio do povo. Por isso o Sindicato dos Urbanitários do Rio de Janeiro cumpre o dever de alertar a sociedade para mais este crime que se tenta cometer contra o cidadão. É uma questão clara que a gente barrar isso aí, nós estamos defendendo a soberania do nosso país, a cidadania e aquilo que nós custamos tanto a construir. Isso é nosso, isso é nosso, isso é nosso, e nós temos certeza que a população do Rio e os trabalhadores vão dar uma resposta à altura a esse projeto privatizante do governo que está aí. Se a Light for vendida, quem paga a conta é você. Diga não à privatização da Light.